paz, Senhor Jesus, vencedores e vencedoras, príncipes e princesas do Senhor. Mais amanhã na presença do Senhor. Queria te dizer que o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Queria dizer para você que Deus está no meio de nós e Ele mesmo faz as maravilhas que Ele quer. Hoje eu estou com um pouco de alergia, mas nada que vai nos impedir de falar da palavra e da presença de Deus nessa manhã. Se você é novo aí no canal, vou pedir para você se inscrever. Se você já é meu inscrito, deixa aí o seu gostei. Nos comentários, comente aí, né? Deus é bom e eterna a sua misericórdia. Deixe o seu pedido de oração. Nós vamos estar subindo ao monte, levando o seu pedido ao Senhor. E hoje eu queria falar com você sobre uma vida saudável com Deus, né? Diz assim a palavra do Senhor, que está lá em Provérbios 4, 20 e 22, que diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixe, aparta-se dos teus olhos, guarda-os no meio do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. As maiores buscas da humanidade são por vida e por saúde, né? Nas Escrituras Sagradas, Deus nos dá a receita de ambas. Ele afirma que somente a sua palavra vivifica. Por isso, ela nos foi escrita para revelar o verbo vivo da vida, que é Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Quer ter uma vida saudável? Tenha uma vida com o Senhor Jesus. Tenha momentos a sós com Ele. Fale com Jesus sobre as suas dificuldades. Porque é Ele mesmo que vai fazer você vencer. E Jesus é o verbo vivo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Está lá em Jó 1:3. O apóstolo João completa no versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, portanto, é a palavra de Deus. No texto de João 10:10, Jesus disse: Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O Filho veio ao mundo para que tivesse vida. A missão de Cristo na terra não era orientar a subida ao reino da glória por meio de uma escada divina, nem dar aos homens um novo código de conduta. Jesus não foi enviado ao mundo para ensinar o homem a se tornar divino, mas sim para dar-lhe vida e vida com abundância. Atenta para as minhas palavras, alerta o texto de Provérbios que abre este capítulo. Não se trata apenas de executar ou observar o que o mestre diz, mas também de tê-lo revelado pela palavra escrita, lendo especialmente as Escrituras. Aleluia, glória a Deus. Os 4 evangelhos isolados levam êxito ao cristão algum. Eles contam a história de Jesus, seu trabalho, seus provérbios e suas obras e a sua morte. Porém, a razão do seu sacrifício apenas será conhecida se formos além. Mesmo depois de Cristo ter sido crucificado e ressuscitado, os discípulos lhe perguntaram: Senhor, restaurarás tu neste templo o reino de Israel? Atos 1:6. Eles ainda ansiavam por um reino terreno e pela possibilidade do Mestre restaurar o reino de Israel. Aleluia, louvado seja Deus. Somente nas epístolas lemos que palavra viva Cristo fez por nós, aquele que não conhecia o pecado, o fez pecados por nós, para que nele fôssemos justificados de Deus. 2 Coríntios 5:21. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é aquele que veio para que a gente tenha vida e a tenha em abundância. Jesus veio para que eu e você pudéssemos ter uma vida aqui na terra, uma vida de conduta, uma vida saudável, uma vida santificada na presença do Senhor, uma vida onde nós pudéssemos
orar ao Senhor e que Ele pudesse nos responder. Uma vida onde nós pudéssemos falar com Cristo e Ele nos ouvir. Uma vida onde nós pudéssemos estar sendo considerados filhos de Deus. Uma vida onde nós possamos ser abençoados em todo o tempo. E eu queria deixar para você o conceito de prosperidade. Muitas vezes as pessoas falam de prosperidade e elas falam de prosperidade como se prosperidade fosse você ter carro novo, ter uma mansão, ter uma conta cheia de dinheiro. Mas a prosperidade, meu irmão, é a falta de nada. Se nada tem te faltado, se você tem uma casa, uma família, se você tem o que comer, se você tem um lar, se você tem um trabalho, glorifique a Deus, seja grato, porque você é próspero. Quando você pode abençoar alguém, dar algo a alguém, a palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber. Se você tem condições de dar alguma coisa a alguém, saiba que você é próspero. E ninguém é tão pobre que não tenha nada para oferecer. Se você não tem nada material para oferecer, ofereça uma oração, ofereça o teu coração, ofereça o teu tempo de jejum e oração pela vida de alguém. Porque isso a gente pode fazer, levar o amor. Tantas pessoas hoje encarecem do amor de Cristo, às vezes na escola onde eu trabalho, com coordenação. Chegam pessoas lá para falar. E às vezes elas não querem nada. Elas só querem sentar naquela cadeira ali e falar. Porque as pessoas hoje, elas não têm com quem falar. Existe um vazio dentro dela. E se ela não tem Jesus, ela não sabe a quem recorrer. Mas eu e você temos Cristo na nossa vida. Então quando você tiver esse vazio dentro de você, não fale para o seu irmão, para o seu vizinho, para aquela pessoa que não tem nada para te oferecer. Mas entra no teu quarto, fecha a porta e ore. Se derrame nos pés do Senhor, porque no tempo determinado Ele vai te dar vitória. Ele vai trazer à tona aquilo que é necessário trazer. Ele vai curar aquilo que é necessário ser curado. Ele vai tratar o profundo da tua alma. Ei, mulher, Deus manda te dizer nessa hora, Deus manda te dizer nessa manhã que Ele está entrando com provisão na tua vida. Que Ele vai trazer aquele que estava longe para perto. Você que tem chorado por uma pessoa, Deus manda te dizer que Ele vai trazer de volta. Eu não sei o que é, mas Deus manda eu lhe entregar isso, mulher que tem chorado por alguém. Deus é bom o tempo todo e no momento certo Ele vai trazer de volta. Continue a orar, continue a buscar, continue a ser fiel ao Senhor, que no tempo determinado Ele vai te entregar a tua vitória. A tua vitória já está assinada, porque você nasceu para vencer. Você é mais que vencedor por aquele que te amou, e aquele que te amou é Cristo Jesus, é o Verbo vivo, é aquele que antes do mundo existir, Ele já existia. Ele é o alfa e Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim de todas as coisas, e Ele está aqui. E Ele vai tocar na sua vida, para a honra e glória dEle mesmo. Porque quando Ele faz na minha e na tua vida, nós abrimos nossa boca e glorificamos a Ele. Feche teus olhos nessa hora. Vamos orar ao Senhor. Vamos falar um pouco com Deus. Não fale para o seu irmão, para o seu vizinho, mas fale com Deus. Porque só Deus pode solucionar o teu problema nessa hora. E Jesus, Ele está aqui. Ele está aqui para tratar contigo nessa manhã. E Ele vai fazer na sua vida muito mais do que aquilo que você pensa ou aquilo que você imagina. Curva a sua cabeça e vamos orar ao Senhor nessa hora. Pai, eis aí um povo, Senhor, que se chama pelo Teu nome. Senhor, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença, Senhor, clamamos a Ti nessa hora, para que o Senhor venha com Tuas mãos santas e poderosas, para que o Senhor venha ministrar sobre aquele, Senhor, que tem clamado a Ti, por uma causa, Senhor, na justiça. Pai, essa mulher que tem chorado por uma pessoa que está longe e ela precisa que Ele retorne. Senhor, em nome de Jesus, entra com a Tua provisão, entra com as Tuas mãos fortes, começa a operar, Senhor, nas regiões celestiais. Começa a trabalhar, Senhor, no meio do Teu povo, porque o Teu povo precisa de Ti. O Teu povo precisa que o Senhor entre com as Tuas mãos santas. Pai, em nome de Jesus,
Glorifica o teu nome, Senhor. Vai jogando por terra nessa hora tudo aquilo que não provém de ti. Toda obra de macumbaria, de feitiçaria, Senhor, toda inveja, caia por terra agora, em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha trabalhar, que o Senhor venha derramar a tua vitória sobre a vida do teu povo. Glorifica a ti mesmo, Pai, e receba de nós, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo louvor, Pai, em nome de Jesus. Assim eu te agradeço por tudo, Pai, em nome de Jesus. Meu irmão, fique com a paz do Senhor Jesus. Receba a paz de Cristo nesse dia e que você tenha um bom dia na presença do Senhor.